27 de setembro de 1805. Nasce na Prússia um menino que se tornaria um dos maiores ladrões, mentirosos e beberrões de sua geração. Aos 10 anos, roubava o próprio pai. Aos 14, estava bêbado em tavernas. Aos 16, foi preso por não pagar a conta de um hotel. Enquanto apodrecia numa cela fria, sua mãe morreu sem que ele soubesse. Ele era, em todos os sentidos, um fracasso moral, um jovem brilhante, completamente perdido. Mas algo aconteceu. Algo que o transformou no homem que alimentaria, vestiria e educaria mais de 10.000 órfãos ao longo de 60 anos, sem jamais pedir um centavo a ninguém. Nenhuma campanha, nenhum apelo emocional, nenhuma vaquinha. Apenas uma crença absurda. Se Deus é real, Ele vai prover. E Ele provou. Mais de 50.000 vezes. Refeições que apareciam no último segundo. Doações que chegavam de forma impossível de explicar. Pão quente batendo na porta. Segundos após uma oração. George Müller viveu o impossível como rotina. E o mais irônico? Ele começou como ateu. Essa é a história real de um homem que desafiou a lógica, rompeu com o sistema e confiou no invisível. E viu o impossível acontecer. Dia após dia, criança após criança, uma vida inteira provando que a fé não é sentimento, é força. Hoje você vai conhecer George Müller, o ateu que se tornou um dos maiores exemplos de fé radical da história. George Müller não nasceu santo, nasceu selvagem. Filho de um cobrador de impostos prussiano, cresceu numa casa onde dinheiro importava mais do que caráter. E George aprendeu rápido: mentir funciona. Aos 10 anos, já roubava moedas do pai. Aos 11, falsificava recibos para embolsar o troco. Aos 14, passava as noites em tavernas, bebendo até desmaiar. Ele era inteligente, muito inteligente. Mas usava toda essa inteligência para enganar, manipular e sobreviver sem esforço. Quando tinha 16 anos, foi preso. Não pagou a conta de um hotel e passou semanas trancafiado numa cela suja e fria. Enquanto estava lá, sua mãe morreu e ele nem soube. Quando finalmente saiu da prisão, descobriu que ela havia partido enquanto ele apodrecia pagando por suas escolhas egoístas. Mas nem isso o mudou. George continuou. Bebida, jogo, mulheres, mentiras. Ele enganava amigos. Traía a confiança de quem o ajudava. Vivia como quem não acredita em nada, porque de fato ele não acreditava. Deus? Uma invenção. Moral? Uma conveniência. Propósito? Não existia. Ele era, em essência, um nihilista prático. Um jovem brilhante, completamente vazio. Em 1825, aos 20 anos, George foi convidado por um amigo para uma reunião de oração, numa casa simples. Ele foi porque não tinha nada melhor para fazer. Talvez por curiosidade, talvez por tédio. Mas quando entrou naquela sala, viu algo que nunca tinha visto antes. Pessoas orando de verdade, não recitando fórmulas, não encenando piedade, mas conversando com Deus, como se Ele estivesse ali. Um homem mais velho ajoelhou-se e orou com uma intimidade que George jamais havia presenciado. Não era teatro, era real. E pela primeira vez na vida, George Müller sentiu algo que não conseguia explicar. Não foi um trovão, não foi uma visão, foi algo silencioso, profundo, uma presença. Ele saiu daquela casa diferente, não curado, não perfeito, mas despertado. Pela primeira vez, aquele ateu convicto teve que admitir: e se Deus for real? E essa pergunta mudaria tudo. Depois daquela noite, George não conseguiu mais viver como antes. Ele tentou voltar para as festas, para os jogos, para a vida vazia que conhecia. Mas algo dentro dele havia quebrado, ou finalmente se consertado. Começou a ler a Bíblia.
não como obrigação, mas como quem procura respostas. E quanto mais lia, mais percebia. Tudo aquilo que ele desprezava, fé, sacrifício, propósito, era exatamente o que faltava na sua vida. Ele sempre achou que a religião era para os fracos, mas agora via que ele é quem era fraco. Fraco para resistir aos próprios desejos, fraco para viver com integridade, fraco para amar algo maior do que si mesmo. E então, ele se rendeu. Não foi dramático, não teve público, foi sozinho, no silêncio de um quarto, que George Mueller ajoelhou e disse: Deus, se és real, toma minha vida. E Deus tomou. A partir dali, tudo mudou. George abandonou os vícios, cortou os amigos tóxicos, deixou de lado os planos de carreira que o pai tinha para ele e decidiu algo radical. Queria servir a Deus, de verdade, não como pastor famoso, não como teólogo renomado, mas como alguém que viveria inteiramente pela fé. E foi aí que ele fez um voto que mudaria a história. Nunca vou pedir dinheiro a ninguém, só vou pedir a Deus. Parecia loucura, mas para George, era o único teste que fazia sentido. Porque se Deus é real, se Ele realmente ouve, se Ele realmente cuida dos seus filhos, então não deveria ser necessário manipular, mendigar ou fazer marketing. Bastava confiar. Em 1836, já casado e vivendo em Bristol, Inglaterra, George Mueller olhou para as ruas e viu algo que partiu seu coração. Crianças abandonadas, órfãos vagando pelas ruas, famintos, sujos, explorados. Alguns dormiam em becos, outros eram forçados a roubar para sobreviver. A sociedade os via como lixo, mas George via filhos de Deus. E então, movido por uma compaixão que não conseguia ignorar, tomou uma decisão insana: abrir um orfanato. Sem dinheiro, sem patrocinadores, sem doadores garantidos. Apenas com a crença de que, se Deus o chamou para isso, Deus proveria. As pessoas acharam que ele estava louco. Como você vai sustentar essas crianças? De onde vai tirar comida? E se faltar? George não tinha resposta. Além de uma: Deus sabe. E começou. Alugou uma casa. Recebeu as primeiras 30 crianças. E todos os dias orava. Não fazia campanhas. Não enviava cartas pedindo ajuda. Apenas dobrava os joelhos e falava com Deus como quem fala com um pai. E algo extraordinário começou a acontecer. O milagre do café da manhã. Uma das histórias mais famosas aconteceu numa manhã fria de inverno. As crianças estavam sentadas à mesa, os pratos vazios. Não havia comida, nem pão, nem leite, nada. A despensa estava vazia. O dinheiro tinha acabado, mas George pediu que todos se sentassem e orou: Pai Celestial, agradecemos pelo alimento que Tu vais nos dar. As crianças olharam umas para as outras, confusas. Os pratos estavam vazios, mas George insistiu: Deus vai prover. E eles esperaram. Segundos depois, bateram na porta. Era o padeiro da vila. Senhor Mueller, acordei no meio da noite com um peso no coração. Senti que deveria assar pão para as crianças. Aqui está. George agradeceu, emocionado. As crianças olharam para os pães quentes, mas ainda faltava algo. Leite, e então bateram de novo. Era o leiteiro. Minha carroça quebrou bem aqui na frente. O leite vai estragar se eu não entregar logo. Vocês precisam? Precisavam. E as crianças comeram. Não porque George pediu, mas porque Deus enviou. Histórias como essa não foram exceção. Foram a regra. Ao longo de 60 anos, George Mueller vivenciou o impossível como rotina. Doações anônimas chegavam pelo correio, exatamente no valor necessário. Estranhos apareciam com sacos de batatas, carvão, roupas. Pessoas que nem conheciam George sentiam um impulso inexplicável de ajudar. Às vezes, no último segundo, antes do desespero. Às vezes, de formas que desafiavam qualquer lógica.
O que começou como uma casa com 30 crianças se tornou 5 orfanatos gigantes. Mais de 10.000 órfãos foram acolhidos, alimentados, educados e amados. Mais de 50.000 refeições foram servidas. E George Mueller nunca pediu dinheiro a ninguém. Não fez campanha. Não fez apelo emocional. Não usou marketing. Apenas orava. E Deus respondia. Ele mantinha um diário detalhado de cada oração e cada resposta. Páginas e páginas documentando o impossível. Não para se vangloriar, mas para testemunhar. Deus é fiel. George nunca ficou rico. Nunca usou a fé como ferramenta de lucro. Viveu de forma simples. Morreu sem posses. Mas deixou algo que nenhum dinheiro compra. Um testemunho vivo de que Deus ouve. George Mueller morreu em 1898, aos 92 anos. Mais de 10.000 pessoas compareceram ao seu funeral. Órfãos que ele havia criado. Pessoas que ele havia inspirado. Vidas que foram transformadas porque um ex-ladrão ateu decidiu confiar. Hoje, num mundo onde tudo é campanha, apelo, marketing emocional, a história de George Mueller soa estranha, quase ingênua. Como assim ele não pedia dinheiro? Como assim ele só orava? Isso não funciona na vida real. Mas funcionou. Por 60 anos, para 10.000 crianças, 50.000 vezes, e continua funcionando, porque a fé de George Mueller não era sobre técnicas, era sobre relacionamento. Ele não via Deus como uma máquina de bênçãos, via como um pai, e confiava nele como um filho confia, sem manipulação, sem chantagem, sem desespero, apenas confiança. E talvez seja isso que nos falta hoje. Não falta fé, falta confiança real. Aquela que te faz colocar os pratos na mesa, mesmo sem comida. Aquela que te faz começar, mesmo sem garantias. Aquela que te faz orar, mesmo quando parece que ninguém está ouvindo. George Mueller provou que Deus não precisa de nossas estratégias. Ele só precisa da nossa rendição. E se você está enfrentando algo impossível agora, se está sem saída, sem recursos, sem esperança, talvez a resposta não seja gritar mais alto. Talvez seja ajoelhar mais fundo. Porque se funcionou para um ex-ladrão ateu que virou santo, pode funcionar para você também. Deus não mudou. Ele ainda ouve. E talvez, só talvez, Ele esteja esperando que você confie de verdade. Não com medo, não com dúvida, mas com a fé de uma criança que senta à mesa vazia e agradece pelo pão que ainda vai chegar.